dia, mais alunos do nono AEB do Colégio Acalanto. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nessa videoaula de História, trataremos da correção do assunto Direitos Humanos para Todos, a descolonização da África e da Ásia, páginas 12 a 19. Novamente o assunto Direitos Humanos para Todos, a descolonização da África e da Ásia, páginas 12 a 19. E tem a primeira questão. Descreva como você imagina que as pessoas vivem na Índia. Você acredita que lá existem problemas que nós, brasileiros, também enfrentamos? Isso aqui é uma pergunta com uma resposta pessoal. Essa pergunta vocês não precisam enviar via direct. Mas é bom vocês terem uma noção do como é que é a vida na Índia, tá certo? Novamente, essa pergunta ela não precisa ser colocada no caderno, ok? É de palavras que tem como assunto descolonização da África e da Ásia, que foi um processo iniciado com as duas grandes guerras, no caso a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, e a partir da criação da ONU na Segunda Guerra Mundial teve o reconhecimento dos direitos humanos e que na Índia, principalmente, houve uma política da não violência voltada ou tomada como um partido ou como um movimento-chave de Mahatma Gandhi. Que já na África nós temos alguns tipos de movimento ou ideologias, como a ideologia do pan-africanismo, que é como se fosse uma África toda, como se fosse uma África com um único governo. Essas ideologias surgiram, claro, como o assunto é direitos humanos para todos, a descolonização da África e da Ásia, surgiram no continente africano e continente asiático, e no continente africano, na África do Sul, você teve uma luta contra o apartheid. Já na Ásia, na Índia, você tem, como eu falei anteriormente, você tem a figura principal de Mahatma Gandhi, tá certo? Aplicando seu conhecimento, é muito difícil, a primeira questão, tá certo? É muito difícil discordar que a Europa tem uma enorme dívida com a África pela escravidão atlântica, pela partida do continente e pelo colonialismo e suas heranças, que constituem obstáculos para a construção de uma longa estrada de combate à miséria e às extremas desigualdades, assim como de enfrentamento de vários conflitos presentes no continente. Com relação a esse texto, você tem aqui duas perguntas. A letra A. Com base no que você estudou sobre a história dos povos africanos, escreva a sua opinião sobre a fala da autora Leila Leite Hernandes. Justifique a sua resposta. A letra B. Em sua opinião, de que forma a dívida europeia com os povos africanos poderia ser paga? Tanto a letra A quanto a letra B dessa primeira questão, elas são de respostas pessoais, tá certo? Então, é sua opinião. Com o que você estudou relacionada ao texto, como seria ou como foi a história dos povos africanos na letra A? Com base no que você estudou sobre a história dos povos africanos, escreva sua opinião sobre a fala da autora na questão dos obstáculos, como a dívida na letra B pode ser paga, todo o problema gerado pela Europa no continente africano. Lembrando que tanto a letra A quanto a letra B são de respostas pessoais. Segunda questão. A conferência está de acordo em declarar que o colonialismo em todas as suas manifestações é um mal a que deve ser posto fim imediatamente. Declaração da Conferência de Bandung, abril de 1955. Após a Segunda Guerra Mundial, a dominação ocidental no continente asiático e no continente africano foi contestada por movimentos locais de confronto com as nações imperialistas, em prol da independência e da autodeterminação dos povos desses continentes. Dentre os fatores que possibilitaram um processo de descolonização afroasiático, não podemos apontar a resposta certa é a letra B.
transferência para as áreas coloniais de uma ideologia humanista e antinacionalista expressa na organização doutrinária do bloco dos não alinhados. A terceira questão. Portugal foi o país que mais resistiu ao processo de descolonização na África, sendo Angola, Moçambique e Guiné-Bissau os últimos países daquele continente a se tornarem independentes. Isto se explica a resposta certa? A letra E. Pela intransigência do salazarismo, somente eliminada com a Revolução de Abril de 1974, certo? A quarta questão. A partilha do continente africano, no final do século XIX, pelos colonizadores europeus, criou as chamadas fronteiras artificiais. Grande parte destas fronteiras foi mantida após o processo de independência dos países africanos. Com base nesse contexto e nos conhecimentos sobre o assunto, leia as afirmativas a seguir, identifique o que é falso, o que é verdadeiro, justificando suas respostas. Aqui você só vai encontrar a questão do falso e verdadeiro, tá certo? Então nós temos a letra A, verdadeiro, letra B, verdadeiro, letra C, falso, letra D, verdadeiro, certo? A quinta questão. Em 1948, na África do Sul, após a colonização inglesa, foram implantadas diversas leis segregacionistas, que fazem parte de uma política racial contra a maioria negra da população. O apartheid. Explique quais as principais características dessa política racial. Vamos para a resposta? Se vocês tiverem alguma dificuldade, dá uma pausa no vídeo, tá certo? A resposta. O apartheid foi uma política segregacionista que determinava que a minoria branca, os únicos com direito de voto, detinha todo o poder político e econômico do país, enquanto a maioria negra deveria obedecer rigorosamente à legislação separatista. A política de segregação racial não permitia o acesso dos negros às urnas nem a aquisição de terras na maior parte do país, obrigando-os a viver em zonas residenciais segregadas, quer dizer, separadas, uma espécie de confinamento geográfico que refletia seu isolamento social e político. Isso aqui são as principais características, entre várias, do apartheid existente na África do Sul. Sexta questão. A primeira coisa, portanto, é dizer-vos a vós mesmos: não aceitarei mais o papel de escravo, não obedecerei às ordens como tais, mas desobedecerei quando estiver em conflito com minha consciência. O assim chamado patrão poderá surrar-vos e tentar forçar-vos a servi-lo. Direis: não vos servirei por vosso dinheiro ou sob ameaça. Isso poderá implicar sofrimentos. Vossa prontidão em sofrer acenderá a tocha da liberdade, que não pode jamais ser apagada. Com base no texto, explica o processo de independência na Índia. A resposta? Os indianos viviam sob o domínio inglês, que reprimia as manifestações contrárias ao governo com violência. Mahatma Gandhi foi um líder pacifista que, por meio da desobediência civil, orientou os indianos a boicotar, como já tinha falado, os produtos britânicos. Dessa forma, a Índia conseguiu enfraquecer o domínio inglês, que, por causa, entre outros motivos, do fim da Segunda Guerra Mundial, concedeu-lhe a independência. Isso aqui é um texto que fala sobre a independência da Índia, tá certo? Nesse momento eu vou ficando por aqui. Só lembrando que dúvidas e sugestões devem ser enviadas pelo Instagram via direct para Prof. Jorge Ribeiro. Bye bye, pessoal. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu!